E aí, meu povo, hoje em mais um vídeo de física. Bom dia, boa tarde, boa noite, antes de tudo. Meu nome é Carlos e vamos trazer hoje o quê? Equação de Clapeyron, exercícios baseados no Enem, no SSA, concursos militares, os mais difíceis mesmo, em que eu quero que o meu aluno observe as questões, interprete direito de acordo com o que cada questão exige de conhecimento. Cada uma delas tem sua especificidade e o que vai nos dar de mais conhecimento ainda mais. Então, desde já, sem mais enrolações, não se esquece de deixar o teu like, de se inscrever e ativar o sininho, porque isso me dá uma ajuda incrível, sensacional. Então, desde já, observemos aqui a equação de Clapeyron, que a gente deduziu no vídeo anterior. Fizemos aquela dedução imensa, 30 minutos lá, só deduzindo essa equação, até chegarmos nas relações de pressão, volume e temperatura, se são diretamente proporcionais ou não. Mas agora eu quero trazer algumas questõezinhas que vão fazer com que a gente elucide melhor, que a gente fixe esse assunto mais na nossa mente. Então, desde já, vamos nessa, porque eu preciso da sua ajuda mesmo, pra gente resolver tudo isso, porque sem você eu não consigo fazer. Eu já digo logo, porque eu perco o meu poder de fazer as questões se você não estiver junto comigo, se você não estiver aprendendo aí, escrevendo, anotando enquanto eu falo, para que aquele vídeo seja bem gostosinho, bem delicinha. Então, sem mais delongas, vamos ao que de fato interessa, que é a primeira questão aqui, que ela nos diz novamente a equação de Clapeyron. Então vamos ao que ela diz ao enunciado. Observe cada palavra, como ela se expressa, como ela se conecta com a equação de Clapeyron. Então vamos nessa, vamos à leitura. Ela fala assim: para um gás ideal, as variáveis pressão, volume e temperatura, aquelas principais lá, estão associadas em pressão vezes volume igual ao número de mols, constante gasosa vezes a temperatura em Kelvin. Pronto. Matou aqui por enquanto a questão. Ela nos deu essas variáveis, uma introduçãozinha básica mesmo, para mostrar essa equação de Clapeyron tão importante para o estudo gasoso dos processos termodinâmicos. Mas bem, vamos lá. Ela pergunta aqui em roxo, qual a relação entre densidade, ou seja, densidade você já se lembra, o quanto de massa que vai ocupar um certo volume. Essa razão, na verdade é uma palavra mais difícil, mais elaborada para dizer divisão. E dessa forma ele pede qual a relação entre densidade, pressão, ou seja, aquele choque entre as partículas e entre o próprio recipiente, e a temperatura, que é o grau de agitação das moléculas. Será que é diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Vamos descobrir agora mesmo. Vamos deduzir novamente. Primeiramente, eu quero te mostrar o que é densidade na forma de cálculo mesmo, na parte matemática da coisa. Porque a teoria a gente já sabe, ou seja, a massa total sobre o volume total, beleza? Pode sair no SI ou em unidades convencionais. Neste caso, vou utilizar no SI, tá? O que é mais interessante para a gente nesta questão. E além disso, a gente pode desenvolver, ter aquele joguete matemático, aquela jogadinha interessante. Ou seja, se eu tenho densidade e volume nessa diagonal, o que eu posso fazer? Meios pelos extremos e alternar os dois. Ou seja, onde estava a densidade fica volume, onde estava volume fica a densidade. E dessa forma eu encontro que o meu volume é o que? A massa sobre a minha densidade. E acabou-se por aqui. O que a gente faz agora? Na minha equação de Clapeyron também aparece volume, como eu achei aqui. E agora, eu somente substituo e vou desenvolvendo. Então venha comigo aqui agora. Pressão é igual a quê? Vezes a massa do meu sistema, densidade. Número de mols. O que é o número de mols? Só para ressaltar, é a massa total daquele gás sobre a massa molar dele. Lembrando que cada molécula, cada elemento químico, ele tem a sua massa molar. Ou seja, está prescrito na tabela periódica, mas que a rigor ela se escreve assim, ou seja, a massa total do sistema sobre a massa molar, beleza? Então aqui eu só coloquei o meu N está ali expresso de maneira mais nítida e clara. E agora, eu coloco a multiplicação vezes a minha constante gasosa, o R que não se modifica, só ressalto isso, o R não se modifica vezes a minha temperatura, que permanece em Kelvin. Mas agora o que a gente pode fazer? Somente ser feliz. É agora que a gente começa a cortar, a simplificar e ver como a matemática começa a agir agora mesmo. Ou seja, massa vai-se embora com massa, já que está multiplicando. E agora o que eu posso fazer? Passar essa minha densidade para o membro oposto, também meios pelos extremos. Ou seja, fazendo aquela jogadinha que é muito importante para todo esse processo, beleza? Então vamos lá, continuemos sem mais delongas. Ou seja, pressão vai ser igual a quê? A densidade vezes constante gasosa vezes a minha temperatura. Tudo dividido por quem? Pela minha massa molar específica daquele gás, daquele elemento, daquela substância, tá bom? A gente tem que considerar isto, considere isto. Não se esqueça de colocar isso aqui na minha divisão, beleza?
Ou seja, eu coloquei aqui a minha massa molar. Sem mais delongas, sem mais enrolações, o que eu posso concluir agora mesmo? Bem, a gente sabe que essa constante gasosa dividida pela minha massa molar, ela forma o quê? Uma constante diferente, que é a constante de Boltzmann, Stefan Boltzmann, como a gente mostrou no vídeo anterior. Ou seja, o que acontece na prática aqui? O que acontece é que a minha pressão ela vai ser igual a densidade vezes a constante de Boltzmann vezes a minha temperatura. Pronto. Eu somente substituí o que tinha uma divisão pela constante de Boltzmann, já que elas são numericamente iguais. E agora fica simples, fica prático, fica bem direto. Por quê? Eu observo que a minha pressão ela é diretamente proporcional, tanto à densidade quanto à minha temperatura. Portanto, está provado de mil e umas maneiras que, a partir da constante de Boltzmann, que o sistema está todo em equilíbrio. E também o que acontece é que é uma relação diretamente proporcional. Ou seja, se eu aumento um, eu aumento o outro. Se eu diminuo um, eu diminuo o outro. E assim sucessivamente, assim por diante. Sem mais dificuldades, ou seja, é observar, colocar em prática e substituir. Sem muitas dificuldades. Portanto, a questão é sua, eu vou só aqui esperar um pouquinho para começar a outra e apagar o quadro para você. Então vamos nessa. Vamos para a parte posterior, ou seja, o complemento deste vídeo, que é fazer essa questão 2, uma questão que trata de um gráfico, ou seja, uma curva específica, e este gráfico tem muito a nos ensinar, muito a dizer sobre o que está acontecendo ali no ponto de vista termodinâmico, das variáveis de estado de um gás específico. Portanto, vamos a essa questão, que é a questão 2, e ela nos mostra um gráfico que tem as variáveis y e x. O y, respectivamente, corresponde à pressão em atmosferas. Ressalto, atmosferas, vai ser importante, tá? E o meu eixo x tem um volume em litros. Litros também é unidade, é muito importante. Eu já vou te dizer o porquê. Porque de acordo com essa unidade, com o que ela diz, a nossa constante gasosa vai ser aplicada de acordo justamente com ela. Se está em atm e litros, vai sair 0,082, tá? Essa é a minha constante gasosa universal. Mas, entretanto, todavia, se tivesse em pascais e metros cúbicos, sairia justamente em outro tipo de unidade. Mas também, respectivamente, o R, a constante universal dos gases, beleza? Bom, então vamos nessa, vamos ao que de fato interessa, que é colocar em prática o estudo desse estilo de gráfico. Quando a gente observa uma curva nesse estilo aqui, cujas variáveis são pressão e volume, a gente pode perceber que vai ser um processo termodinâmico isotérmico. O que isso significa? Que eu vou transformar o meu gás, ou seja, modificar suas variáveis pressão e volume, sem que eu mexa na temperatura. Mas bem, vamos observar essa questão, como que ela se comporta de acordo com os pontos desse gráfico. Temos o ponto que corresponde a 4 atmosferas e um volume desconhecido. Não sabemos este volume. Já outro ponto que a questão nos dá, que também é muito importante, imprescindível para a resolução, é o que corresponde a pressão 2, uma pressão que não sabemos, desconhecemos, e está referente a um volume de 32,8 litros, beleza? Ou seja, temos que saber como que tudo está se comportando aqui. Bom, uma coisa importantíssima que já mostra que existe uma transformação isotérmica é justamente dizermos que existe uma conservação da quantidade de mols. Eu não mexo em nenhum ponto nos mols, ou seja, eu posso transformar, seja isotermicamente, isobaricamente, ou até mesmo de maneira isovolumétrica. Mas neste caso, eu não mexo na temperatura especificamente, beleza? E observe, ó, um mol específico não modifico nessa transformação a quantidade de matéria que existe ali, beleza? Fechou direitinho, né? Bem, então a questão nos quer o quê? Quanto que equivale essa minha pressão 2 e o meu volume 1? Bom, de modo simples e prático, para saber o volume 1, a gente pode aplicar diretamente a minha equação de Clapeyron. Aplicar diretamente, por quê? Porque a primeira parte a gente pode saber justamente quanto equivale o volume inicial. Já que temos as variáveis pressão, constante dos gases, temos de maneira indireta, temos o número de mols, mas também temos a temperatura. Ou seja, é só aplicar diretamente e ser feliz. Então vamos nessa, somente aplicar. Pressão inicial é quanto? 4 atmosferas. Coloquei 4 atmosferas aqui, vezes o volume inicial, igual a quanto? O número de mols é 1. Eu vou colocar 1, não precisa, porque aqui está multiplicando. 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, mantenho aqui. Ou seja, a minha constante gasosa agora vai aparecer. Vai ser quanto? 0,082. Aí você me pergunta, por que 0,082? Está em atm, litros, além disso, mol e Kelvin, beleza? Ou seja, se está em atm litro, vai sair o quê?
0,082 na minha constante gasosa, beleza? Bom, então continuemos sem mais delongas. E agora o que a gente faz, o que a gente mantém? Bem, o nosso sistema termodinâmico ele tem uma temperatura em graus Celsius específica de quanto? 127 graus Celsius, beleza? Então essa aqui é uma transformação muito importante para tudo que a gente vai fazer agora. Porque de Celsius eu preciso passar para quem? Para Kelvin. Se eu passo para Kelvin, eu estou colocando no SI, neste caso também obedecendo a minha constante dos gases ideais, tá? Nesse caso. Ou seja, se a transformação de Celsius para Kelvin é somente somar 273 ao meu valor, ou seja, se eu somo 273 a 127, eu encontro perfeitamente que minha temperatura em Kelvin é quanto? 400 Kelvin. Então eu coloco aqui, ó, vezes 400, de modo simples e prático, sem muitas delongas, sem enrolar muito, beleza? E agora, fazendo essas multiplicações, essas divisões, que para o vídeo não ficar tão extenso, eu vou simplificar, tá? Bom, confia em mim direitinho, porque o volume 1 corresponde a 8,2 litros, beleza? 8,2 litros é o meu volume 1, fazendo todas essas multiplicações e esses processos aqui. Bem, na segunda parte, já que resolvemos a nossa primeira etapa de maneira sucessiva, de maneira ética, de maneira como que a gente pode fazer? Deixa eu ver outro adjetivo, que eu sou bom em português de vez em quando, mas de maneira o quê? De maneira estrondosa, de maneira volumétrica, sabe? Uma maneira muito gostosinha de fazer. Mas bem, então vamos para a parte 2, que ela nos mostra agora justamente essa minha transformação, que no caso é isotérmica. O que eu fiz aqui? Novamente eu apliquei a equação de Clapeyron. Entretanto, como eu sei que o número de mols é igual, ele não varia ao longo dessa transformação, eu somente isolei o número de mol. Ou seja, eu passei o RT dividindo. E dessa forma, o que eu coloco aqui? O número de mols 1 é igual ao número de mols 2. Que vai ser igual ao quê? Pressão, volume sobre temperatura inicial. Da mesma forma, eu coloco pressão, volume, temperatura final. Ou seja, inicial igual ao final. Por que eu tirei a minha constante dos gases? Porque eu somente simplifiquei, tá? Tinha uma constante gasosa aqui embaixo. Portanto, eu cortei uma com a outra. Mas calma, que eu vou trazer um vídeo mais completo sobre essa parte de transformações gasosas. Então não se preocupe. Relaxe o coração, apenas descanse neste vídeo. Observe e relaxe no seu colchão, na sua cadeira, no seu suquinho aí que você está tomando. Então vamos nessa, vamos fazer essa questãozinha que é maravilhosa. Mas bem, como a gente sabe que essa transformação ela se conserva no número de mols e ela é isotérmica, o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer? É somente simplificar, porque a minha temperatura inicial é igual à temperatura final. Portanto, eu tenho o quê? Pressão vezes volume inicial é igual a pressão final vezes volume final. Pronto, acabou-se. Acabou-se agora. É somente conservar aqui o meu sistema. E vale ressaltar que pressão e volume são inversamente proporcionais. Ou seja, se eu aumento o meu volume, eu diminuo a minha pressão e sucessivamente ao contrário também. Então, o que agora eu posso fazer de modo simples, tranquilo e direto? Bem, qual é a minha pressão inicial? A pressão inicial é quanto? Observe nos gráficos, nos pontos, beleza? No ponto desse gráfico inicial. É quanto? O volume inicial é justamente o que a gente acabou de achar. Ou seja, 8,2 litros. Vezes a minha pressão inicial corresponde a 4 atmosferas. Ou seja, 4 atmosferas, está tudo certinho aqui. Bom, eu comecei utilizando a atmosfera, termino usando a atmosfera. Comecei em litros, termino utilizando em litros. Ressalto isso, tá? Então agora, a minha pressão final é o que eu quero saber. Eu não sei, ainda não achei. Já que eu tenho meu volume inicial, que achamos na parte inicial, terminou agora. Portanto, ó, coloco aqui minha pressão 2, que é o meu desejo de achar, vezes o volume final. O volume final já está no nosso gráfico. Observe o ponto 2. Ele corresponde a 32,8 litros. Só corrigindo, beleza? Ou seja, 32,8 litros é o nosso volume final. E agora? E agora você me pergunta, apenas seja feliz, apenas simplifique tudo. Por quê? Quando eu multiplico aqui 4 vezes 8,2, eu encontro exatamente 32,8 litros. E agora o que eu vou fazer? Portanto, esse valor da minha pressão só pode ser o quê? 1. Apenas 1. Por quê? Eu multipliquei meu volume final por 4, logo eu vou dividir a minha pressão inicial por 4. Se eu tinha 4 na inicial e eu divido novamente por 4, a minha pressão final vai ser quanto? 1.
Então, uma atmosfera vai ser minha pressão 2. E dessa forma, a nossa questão está resolvidíssima, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Ou seja, ressaltando, voltando tudo novamente. Encontrei meu volume inicial pela equação de Clapeyron, conservei o número de mols, já que é uma transformação gasosa, que nesse caso é isotérmica. Cortei as temperaturas, já que elas são iguais inicialmente e na parte final, e somente fiz a multiplicação. Pressão inicial, volume inicial. Pressão final, volume final. E dessa forma, eu apenas apliquei utilizando essa inversamente proporcionalidade neste caso. Portanto, aqui está a nossa questão 2, totalmente resolvida para você. E eu quero que você tire o seu print, não se esqueça, porque vamos para o quadro 2, que será agora mesmo. Então vamos nessa. Chegamos na parte final deste vídeo, que eu coloco mais 3 questões para você, para a gente resolver todas elas de maneira simples, prática e tranquila. Só ressalto que essas duas últimas aqui, elas têm um caráter um pouco mais interpretativo, muito mais de observação do que um cálculo mais extenso, beleza? Bem, então vamos ao que interessa, que é começar interpretando um pouco mais essa parte do cálculo, voltar à equação de Clapeyron, como que existem essas transformações gasosas, o número de mols e as variáveis de estado de cada momento naquele gás. Então, bem, vamos nessa. Observemos a primeira questão, que ela fala assim, sobre bebidas carbonatadas, como, por exemplo, aquelas bebidas de refrigerante que contém ali, por exemplo, um ácido que é carbônico, um ácido que se decompõe com facilidade em gás carbônico e água, e também se une, fazendo síntese, voltando a esse gás. Que de modo simples e prático, essa parte de química não vai importar tanto para o nosso cálculo. Por quê? A questão que é exatamente o volume de gás no pescoço das bebidas carbonatadas. Ela dá esse volume da nossa pressão e também a nossa constante gasosa. Ela dá muitas informações. Então vamos observar aqui. O volume do gás que vai estar no pescoço, na parte de cima dessas bebidas carbonatadas, vai ser de 24 ml. Ou seja, uma unidade que está quase em litros. A gente tem que converter para litros, beleza? Que é a unidade imprescindível do nosso sistema, tá? Então é importante a gente utilizar isto. Observemos outra coisa aqui. A minha temperatura está em quanto? 7 graus Celsius. Temperatura em 7 graus Celsius. Graus Celsius já nos mostra que a gente tem que converter, tá? Precisa de uma conversão para a unidade referida, a unidade desejada, tá? Que é o que? O Kelvin. Modificar para Kelvin. E de litros aqui a gente pode até colocar também para metro cúbico. Vamos ver como vai ser essa constante e a gente vai se adequar ao que ela pede mesmo, tá? Bom, a nossa pressão está em quanto? 2,8 vezes 10 elevado à quinta potência em pascais. E se apareceu Pascal, já quer dizer que tudo tem que estar no Sistema Internacional de Medidas. É uma coisa, uma dica que eu te dou. Apareceu Pascal, apareceu Newton por metro quadrado, que é tudo no Sistema Internacional de Medidas. Isso vai se confirmar ainda mais na minha constante. Olha a minha constante, 8 joules, unidade de energia, para todo tipo de energia, no SI, por mol também no SI, por Kelvin. Kelvin normalmente sempre fica em todos os casos, beleza? Mas observa, joule, mol. Então, quer dizer justamente que tem que converter tudo para o Sistema Internacional de Medidas. Ou seja, de litro para metro cúbico, de graus Celsius para Kelvin, e também a pressão já está em pascais. A gente pode manter isto, não coloque em atmosfera, pelo amor de Deus, beleza? Se fosse atmosferas aqui, seria 2,8 atmosferas, tá? Só para dar uma curiosidade. Mas bem, o que a gente pode fazer agora para resolver o objetivo da questão? Que é saber justamente o número de mols ali presente, naquela quantidade de volume, naquela pressão ali proposta. Bom, novamente a equação de Clapeyron. E você vai fazer o quê? Isole o seu número de mols na sua equação. Se eu tenho N no lado segundo da minha equação, multiplico ele por RT, eu vou passar esse RT que está multiplicando, dividindo PV. Ou seja, N igual a PV sobre RT. E dessa forma é somente aplicar os seus valores, somente colocar e ser feliz. Então vamos nessa, quero a sua ajuda agora. A minha pressão vale quanto? Eu posso manter, já que está no próprio Sistema Internacional de Unidades. Então eu vou colocar aqui, ó, 2,8 vezes 10 elevado a 5 pascais. Massa. O meu volume, qual é o meu volume? 24 ml. Bom, eu quero fazer uma ressalva agora que 1 metro cúbico corresponde a quanto? A 1000 litros, tá? A 1000 litros. Portanto, o que eu tenho que fazer? Converter inicialmente esta parte aqui para litros, ou seja, se quiséssemos converter para litros, eu multiplicaria por quanto? Vezes 10 elevado a menos 3, porque é o prefixo mili. Mili, 10 elevado a menos 3.
Porém, como eu tenho mais outros 1000 na minha frente, que é justamente para converter para um metro cúbico, eu multiplico esses 10 elevado, aqui no caso, ó, corto essa minha unidade, vezes 10 elevado a menos 3, que a gente converte para litros, eu coloco ainda mais outros 1000 dividindo, beleza? Para converter para metro cúbico, ou seja, vezes 10 elevado a menos 3 de novo. De novo, duas vezes. Lembrando, primeiramente para litro e depois, como a gente sabe que um metro cúbico é 1000 litros, eu multiplico novamente por 10 elevado a menos 3, para dividir outra vez por 1000. E dessa forma, aqui fica simples. Quando elas têm a mesma base, basta a gente somar os expoentes. E nesse caso aqui vai ficar, ó, 10 elevado a menos 6, beleza? Então ficou suave, ficou tranquilo, somente aplicar agora na minha equação. Seja vezes 24 vezes 10 elevado a menos 6. Agora passo a minha divisão, passo justamente a minha faixa, para a gente resolver essa questão de maneira eficaz e com êxito. Vamos nessa. A minha constante gasosa tá simples, é 8. 8, coloquei aqui o 8 aqui embaixo com tranquilidade, com muita sagacidade. E ó, já vou terminando a minha questão com tranquilidade. E agora tem a minha temperatura. Está em quê? 7 graus Celsius. Não posso de maneira alguma deixar. Se eu colocar aqui graus Celsius, vai errar tudo. Por quê? Existe uma conversão de Kelvin para graus Celsius e vice-versa. Para a gente colocar em Kelvin, basta a gente somar esse valor de 7, que é o meu valor em graus Celsius, mais 203. Portanto, 273 mais 7, eu encontro 280. E aqui nosso cálculo está quase finalizado. Já vezes 280. E aqui ó, a gente encontrou o que a gente tem que fazer, o nosso trabalho matemático aqui. É somente fazer isto. Mas, por via do meu vídeo não ficar tão grande, tão extenso e cansativo, o que eu vou fazer? Vou colocar o meu valor aqui que eu encontrei, que é justamente 3 vezes 10 elevado a menos 3 mol. E dessa forma eu encontro a minha quantidade de matéria, que foi o pedido, o desejo da minha questão. Lembrando que ela deu todas as informações e quis encontrar o número de mols. Ou seja, uma questão que é uma aplicação direta, uma questão muito boa para revisar e para elucidar ainda mais a equação de Clapeyron. Mas bem, o vídeo ainda não acabou porque tem essas duas questões aqui, que são muito importantes, da FGV e também da Unicamp, tá? Então, antes de começá-las, pode tirar seu print, pode ficar aí à vontade com esta questão que eu acabei de fazer, que ela é toda sua. Chegando na nossa questão número 2, e fala sobre o fenômeno da geada. Não é nada difícil, é prático, é simples, é observável no nosso cotidiano, bem típico do Enem, essa interpretação, tá? A primeiro ponto, que é umidade. A gente tem que interpretar que na nossa atmosfera ela é rica de vapor d'água. Vapor d'água porque justamente o Sol ele incide sobre a superfície de acordo com as ondas eletromagnéticas e essas ondas contêm justamente energia. Ela transmite energia para os outros corpos. E dessa forma eleva a energia cinética, por exemplo, da água. E algumas partículas mais agitadas conseguem se desprender do sistema e sair na forma de vapor. E dessa forma vai se acumulando vapor na atmosfera. E como a gente sabe, as nuvens são ricas disso. E dessa forma acontece muita condensação, que é o fenômeno da chuva, por exemplo. Mas quando a gente fala de geada, esse termo muito comum na região sul brasileira, o que é isso? O que acontece? Observe bem, como a nossa atmosfera é rica em vapor, é comum que nessas temperaturas muito baixas aconteça uma fina camadinha de gelo, por exemplo, na vegetação, sobre os objetos, sobre um carro, por exemplo. E dessa forma, perceba que eu falei fina camada de gelo. Gelo é o quê? Estado sólido. E anteriormente citei o quê? Vapor. E dessa forma, o que acontece aqui? Uma sublimação, um fenômeno de sublimação. É justamente o objetivo da interpretação desse gráfico. Ou seja, ele quer te mostrar de qual ponto, ponto 1, 2, 3 ou 4, para qual outro ponto que acontece o fenômeno da sublimação, ou também conhecido como fenômeno da geada. Só ressalto esse diagrama de fases, pressão, temperatura, diz respeito ao estado da água, tá? Só ressaltando mesmo. Bom, então dessa forma, como é que a gente sabe de tudo isso? Na parte superior está o que? O líquido. Na parte inferior, vapor. Depois do vapor, um pouco mais à direita dele, além do vapor, temos o gás. E bem à esquerda, voltando mesmo, eu tenho o quê? Eu tenho a minha parte que se volta ao sólido. Pronto, então agora já está tudo resolvido, como a gente fez no vídeo da teoria, né? Da análise de todos esses diagramas de fases. E agora, simples e prático, eu vou passar de quem? Do vapor para o sólido. Do vapor atmosférico para a fina camada de gelo que se forma sobre a vegetação. Portanto, de 3 para 4 é o nosso fenômeno da geada. Questão resolvida da FGV, ou seja, de maneira simples, prática, direta, observação,
Bem estilo Enem. Se liga, hein? Se liga. Vamos para a próxima. Bom, essa aqui é uma questão da Unicamp. Unicamp, Universidade de Campinas. Uma universidade também muito desejada pela galera que quer entrar lá no vestibular. E na mesma forma, na mesma lógica, na mesma pegada, ela traz um gráfico pressão-temperatura. A pressão agora, se quer que você se ligue, ela está em Newton por centímetro quadrado, que da mesma forma é força sobre área. Porém, centímetro quadrado é uma unidade convencional, não é a unidade específica do Sistema Internacional de Medidas, tá? Porque específica é metro quadrado. Bom, e aqui está também graus Celsius. Isso mostra uma situação de uma panela de pressão. Poxa, panela de pressão, a pressão interna está imensamente forte, velho. Está muito forte ali. E a água também ela tem a sua pressão máxima de vapor. E o que acontece ali é um fenômeno da tonoscopia, que a gente estuda muito na química, que é uma propriedade coligativa que se altera ali naquele fenômeno. Ou seja, dentro daquela panela, a pressão externa está tão grande, a pressão que está ali justamente ao redor da água, no interior do meu recipiente, o que acontece? Fica muito mais difícil da água entrar em ebulição, porque nota, tem vários vetores apontando para baixo, é uma pressão em todos os pontos do fluido. E dessa forma, o que acontece? O ponto de ebulição é quando o meu ponto, justamente, de ebulição, a transformação de líquido para vapor, se iguala à pressão máxima a vapor com a pressão externa aplicada naquele sistema, dentro daquele meu recipiente, beleza? Então, é justamente quando existe essa igualdade, é o ponto de ebulição. E se eu aumento ainda mais a minha pressão externa, o que acontece? Eu aumento meu ponto de ebulição, ou seja, a água vai ferver muito ali. Muito mesmo. Isso é bom para cozinhar. Cozinhar um alimento de maneira muito eficaz, eficiente, beleza? Isso facilita bastante para uma eficácia, um tempo mais rápido de cozimento. Por isso o objetivo da panela de pressão é fazer justamente isso. Fazer com que a água entre em ebulição a um ponto um pouco maior do que o convencional, do que o comum. E dessa forma que nos dá um gráfico a questão, nos dá um gráfico com pontos específicos, né? Observa esses pontos, as temperaturas e pressões que eles correspondem. O ponto inicial aqui, esse ponto aqui que eu estou apontando. Bem, podemos observar que ele corresponde a 10 Newton por centímetro quadrado e ele corresponde também a 100 graus Celsius. E se eu vou para o ponto posterior, o ponto seguinte, ele vai ter o quê? 15 Newton por centímetro quadrado, que corresponde a 110 graus Celsius. Mas quando a gente observa a válvula dessa panela, ela tem uma área específica, que essa área se relaciona diretamente ao peso dela, o peso que é necessário para equilibrar as duas pressões, interna e externa, beleza? Então, isso vai ser importantíssimo para o nosso cálculo, para o nosso raciocínio. Olha aqui, qual o peso da minha válvula, sabendo que a área dela é 0,2 centímetros quadrados. Observa comigo, vai com calma, vai com talento, sabe? A gente tem que ter aquele talento fazendo a questão. Então vamos lá. Observa que quando eu aumento a minha temperatura em 10 graus Celsius, o que acontece com a minha pressão? Ela aumenta em 5 newton por centímetro quadrado. Beleza, então isso aqui já me deu a resposta da questão. Se eu vou de 100 para 10, ou seja, se eu vario em 10 graus Celsius, o que acontece? Eu aumento a minha pressão em 5 newton por centímetros quadrados. E dessa forma, eu posso fazer uma simples regra de 3. Uma simples regra de 3. Ou seja, se 5 newtons corresponde a quantos centímetros quadrados? Corresponde a 1 centímetro quadrado. Portanto, 5 newtons para 1 centímetro quadrado. E agora, se a minha área superficial da minha válvula corresponde a 0,2 centímetros quadrados, o que eu faço? O que você faz agora é só ser feliz, é agora correr pro abraço, fazer o gol, somente chutar e o goleiro não defender. Corresponde aqui, 0,2 centímetros quadrados, que vai ser equivalente a um certo peso, uma certa força, que encontraremos agora. Bom, de modo simples, agora eu posso fazer o quê? Meios pelos extremos, e 0,2 vezes 5 você já sabe que é quanto? 1 newton. 1 newton é a nossa resposta. Ou seja, o peso da válvula é exatamente 1 newton, para que ela equilibre a pressão interna, que está elevadíssima. Lembrando que essa pressão interna ali é justamente favorável ao cozimento do alimento, beleza? E dessa forma, quando eu aumento essa minha pressão interna, que na verdade ela é externa à água, né? Considerando o interior do recipiente, está sendo externa à água, a pressão vapor ali. Então o que acontece ali? Existe uma dificuldade de ebulir. Dessa forma, é 1 newton que é necessário para que exista um equilíbrio dessas pressões interna e externa, beleza? Então a questão está feita, pode tirar o seu print, que é só o tempo de eu me despedir de você agora. E muito obrigado, eu te agradeço bastante, porque esse vídeo foi muito prazeroso de eu fazer.
ou seja, dessas questões, tu colocar todos esses exercícios em prática, poder expandir nossos conhecimentos e também compartilhá-los. Isso é muito importante para a nossa sociedade brasileira do conhecimento, graças a Deus. Então vamos nessa. Desde já eu te agradeço, eu vou ficando por aqui, muito obrigado, como sempre um prazer inenarrável ter você. Então, até uma próxima, fiquem com Deus, porque nos outros vídeos vamos trazer agora todas as transformações gasosas presentes na minha equação de Clapeyron, que é somente adaptá-la e ser feliz. Então vamos nessa, muito obrigado, vou ficando por aqui, até uma próxima, tchauzinho, bye bye!